pecado. Rezava com a cara no chão, como nós muçulmanos rezamos, porque ele era muçulmano, spoiler. Bom, antes de reagir esse vídeo, eu quero só dar um alerta pra vocês, na verdade, um toque pra vocês. Tem bastante gente que me manda mensagens, manda vídeos para que eu reaja, manda mensagem, me marca em vídeos, e às vezes eu não consigo responder, mas não é por falta de atenção. Quem me conhece aqui sabe que nós somos um número grande, e às vezes meu trabalho, né, e você que não sabe, trabalho como eu, ajuda humanitária, por isso que eu tô nesse estado o tempo todo, dessa maneira, né? Tudo bagunçado, tudo revirado, mas é o tempo que eu tenho muitas vezes para responder. Então eu não estou sempre com acesso, eu não vejo geralmente. Tem algumas pessoas que tem uma pessoa que ela fica de olho na conta para mim, né? Inclusive as pessoas falam para mim: por que você não tem várias redes sociais? Eu falo: porque eu não dou conta, né? Mas fiquem à vontade para compartilhar onde vocês quiserem e tal. E eu não consigo às vezes te responder, não é por nada, tá? É porque às vezes eu preciso de internet, tem lugares que eu tô que não dá, eu não tenho tempo. Se você ver vídeos que eu faço muitas vezes com a mesma roupa, porque eu aproveito às vezes para gravar vários vídeos ao mesmo tempo, que é o tempinho que eu tenho, tá bom? Então não é falta de atenção não, eu quero que você me perdoe se de repente você mandou mensagem e tal, eu não respondi, eu só dei um coraçãozinho ali bem rápido, porque é o tempinho às vezes que eu tenho, eu não posso parar no meio do trabalho e ficar, né? Eu não vivo da internet, então isso pra mim... eu não consigo fazer isso. Eu tenho um outro propósito de vida. Isso aqui é mais pra gente bater um papo e compartilhar mesmo das experiências, de conceitos e verdades, né? Tá bom? Vamos lá. Esse menino, ele fala sobre isso. Eu vou compartilhar, eu vou dar meu parecer sobre o que ele disse, não sobre a pessoa dele, não conheço, tá bom? Então não tem nada contra ou a favor, não conheço. Foi um vídeo que compartilharam bastante pra mim. A pessoa disse pra mim: olha, tem bastante desse vídeo aqui, você poderia falar alguma coisa sobre isso? As pessoas que caminham aqui já sabem, eu sempre respondi sobre isso, mas eu acho interessante responder, já que tem um número de pessoas grandes que mandaram esse mesmo vídeo pra mim, tá bom? O que ele fala é muito batido, na verdade, é uma coisa muito comum de um muçulmano falar, mas a maioria deles nunca pararam para pensar. Alguns sim, né, e acham só que é um argumento plausível, outros nem entendem, só reproduziram porque fez sentido para a pessoa e ela compartilhou sobre isso, né? No caso dele, ele fala assim: Jesus é muçulmano, né? Então, é o que muitos falam: Jesus é muçulmano. Por quê? Porque ele orava como nós, né? Então, significa que se eu orar prostrado, mas com a cara no chão, como um muçulmano faz, por exemplo, e eu professar que Jesus é o Senhor, mas não acreditar em Maomé, eu sou muçulmano só pelo ato de eu me prostrar? Não, né? Para ser muçulmano, eu tenho toda uma regra. Então, a Shahada, confissão de fé islâmica, fala: não, é só o único Deus, Maomé é o seu profeta. Eu tenho que reconhecer Maomé como profeta de Deus para ser muçulmano. Uma outra coisa, então, assim, não é só o gesto de se prostrar, porque isso era feito muito comum antigamente, né? Até por que se prostram? Porque antigamente dizia-se, principalmente no Velho Testamento, você vê muita gente falando naquela área ali, né? Muitos profetas, muitos textos bíblicos falando que aquele que olhasse para Deus, ou um anjo, ou uma divindade, morreria. Então eles se prostravam para cobrir o rosto. Então por isso que você vê muito esse ato de se prostrar, e também é um ato de plena submissão. Só que se eu fizer o ato, mas eu não seguir as regras que me conduzem àquela fé, então eu não sou dessa fé. Então, assim, o primeiro erro, equívoco que ele faz, ele é muito infantil até, é justamente isso, né? Então, se eu me prostrar orando a Deus, em nome de Jesus, reconhecendo que Jesus é filho de Deus, é o meu salvador e tal, mas só de eu me prostrar eu sou muçulmano? Bom, se for assim, eu sou muçulmano também. Só que não, né? Não, eu preciso cumprir outras regras, por isso que o islamismo tem 5 pilares, etc, 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 tá? Então, é o primeiro equívoco muito inocente que ele comete. Ele cita coisas do tipo: Jesus ele jejuava, Jesus foi circuncidado. Não, mas isso aí até culturas que não são cristãs nem islâmicas fazem, né? Você tem na Índia, por exemplo, pessoas que jejuam não há dias, tem pessoas que estão há anos sem comer, né? Então, não quer dizer também. Lembra sempre disso. Para você ser algo, você tem uma conduta, né? Você tem um procedimento, como agir. Não é só dizer que você é, não é só fazer um gesto, mas você tem cada religião você tem a sua estrutura para que você verdadeiramente seja muçulmano. Inclusive, para ser muçulmano, você tem que fazer a Shahada. A Shahada é a profissão de fé. E ali ele fala: creio que Allah é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Jesus fez a Shahada? Ele reconheceu que Maomé seria o profeta, ou foi profeta? Não, né? Porque ele veio muito depois de Jesus. Pois é, então ele não era muçulmano. Sobre não comer carne de porco, isso é muita coisa do judaísmo, e Jesus era judeu, então não tem a ver com isso. Então o primeiro equívoco que esse rapaz comete, muito inocente, é isso. Tem um pior ainda que a gente vai ver aqui, mas para você ver que às vezes ainda tem inocência dele, ele não percebeu que ele mesmo cometeu o maior pecado que tem no islamismo,
né? Então, Jesus não era muçulmano porque ele professava amar a Deus sobre todas as coisas, porque isso foi desde o começo, só que ele se direciona a Deus como o pai, né? Outro erro que o muçulmano não considera Alá pai dele, até porque é pecado atribuir parcerias a Alá, é o shirk, né? Que é um pecado muito grave. Então, esse primeiro ponto é esse. Não tem nada a ver essa conversa, ele era muçulmano porque ele se prostrava como nós, porque ele orava como nós, tal. Não é importante o que se fazia, mas como ele fazia. Então, por exemplo, ele se prostrava como um muçulmano, como judeu, tudo bem, ele se prostrava como muçulmano, tal. Mas como ele se direcionava a Deus? É como um muçulmano se direciona? Não, não pode. Por quê? Porque Jesus chamava Deus de pai. Quando ele orava, ele se prostrava e dizia pai, né? Pai. E o muçulmano pode dizer isso? Não, não pode, nem tenta fazer isso, porque é o maior pecado dentro do islamismo. Então, a primeira ideia que ele cai por terra é essa. Ó filhos de Israel, nosso Deus, nosso. Ou seja, se ele diz nosso, se Jesus diz nosso Deus, é porque ele também está incluído. Ó filhos de Israel. Outro detalhe importante, ele mesmo fala ali, né? É muito interessante isso. O muçulmano não reconhece, né, Israel como a herança de Deus, né? Ele fala que a herança de Deus é Ismael. Por quê? Porque Ismael é o pai dos árabes. E ele diz ali, ele próprio lê, né? Quando Jesus fala, ó Israel, ó filhos de Israel, né? Por quê? Porque Jesus também era filho de Israel, porque ele era judeu. Então ele está dizendo, direcionando ao povo de Israel. E depois ele fala, o nosso Deus, o vosso Deus, nosso único Deus, tal. E por quê? Porque Israel sempre era alertado disso. Vocês têm que adorar somente o nosso Deus, né? Porque Israel vinha, sim, de uma tradição de adorar vários deuses, se perder, né? Depois o próprio Salomão começou ali com aquela situação, quando o reino de Israel dividiu, eles criavam o tempo todo altares para outros deuses e tal. Então, Jesus faz esse alerta para eles, nós somos judeus, filhos de Abraão, Israel, adore somente ao único Deus. E ele fala, ele dá o exemplo dele, ele fala, né, vocês, nós adoramos somente a um Deus. Então, assim, é o primeiro outro ponto que eu acho que ele não prestou um pouco mais de atenção. Mas para não ficar longo esse vídeo, eu vou gravar um segundo vídeo sobre isso, desse ponto em diante.